E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje eu conversei com a Ananda Cortes, que é head do jurídico da Max Milhas, uma startup pioneira que atua no mercado de aviação e turismo. Ananda contou sobre a sua trajetória, o desafio de assumir o departamento jurídico de uma startup e como isso mudou sua carreira. Falou também sobre a crise em decorrência do Covid que atingiu em cheio o mercado em que atua e como a enfrentou. E mais, definitivamente não ficou em cima do muro. Falou sobre as dificuldades que enfrentou ao longo de sua carreira e abriu o coração ao falar sobre o preconceito consigo mesmo em razão de uma depressão. Que bate-papo legal, se eu fosse você não perderia. Mas vamos do começo. Ananda se formou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez mestrado na mesma instituição, além de diversos outros cursos. Trabalhou em órgão público, em um escritório de advocacia tradicional e está em uma startup. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Ananda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Retalks. É um prazer ter você conosco. Prazer é todo meu, Renato. Fiquei lisonjeada com o convite para participar. Adoro como você conduz o podcast de um jeito muito leve, transparente e sincero. Uma honra estar aqui. Muito obrigado, honra nossa. Falando um pouquinho da tua trajetória, você possui uma carreira sólida, com passagens por órgão público, escritório de advocacia e empresa, né? O que eu brinco, todos os lados da mesa. Essa trajetória ela foi planejada e, caso contrário, quais eram os seus objetivos? Então, eu até tinha uma ideia assim, abstrata na graduação de passar por todos os lados da mesa. E engraçado que, à época, eu não enxergava o lado corporativo, né? A gente não tive, pelo menos aqui na UFMG, uma disciplina voltada para o direito corporativo, o jurídico interno, né? E eu ia um pouco na esfera pública e privada, advocacia, talvez em órgãos públicos. Mas, enfim, voltando para a sua pergunta, né? Se a trajetória foi planejada estar onde eu estou, não. Meus planos eram outros. Eu entrei para a faculdade de Direito pensando que eu ia fazer diplomacia. E, enfim, com o tempo eu descobri que eu não queria construir uma vida no exterior, longe da família. E fui também me apaixonando muito pela advocacia. Acho que muitas das pessoas com quem meu caminho se cruzou foram determinantes para isso, né? E aí, depois disso, eu tive esse estalo, né, do corporativo. Eu sempre assim, acho que 90% dos clientes que eu atendia no escritório eram empresas. E aí eu fiquei pensando em ir para o outro lado, do outro lado da moeda, assim, né, do balcão. E venho me encontrando a cada dia aqui, desse lado de cá. Muito bem, quer dizer, seguimos aqui no podcast com 100% de não planejado, né? E no estágio, você teve a oportunidade de trabalhar no Tribunal de Justiça de Minas. O quanto que isso agregou na tua trajetória posteriormente? Olha, Renato, eu acho que no tribunal eu tive uma sorte muito grande, assim. Eu trabalhei no gabinete de um desembargador, Dr. Maurílio Gabriel, que é um magistrado por vocação, assim. Ele gosta muito da magistratura, do ofício judicante. É um desembargador muito experiente, muito estudioso. E, assim, eu lembro que eu ficava assim, nossa, gente, eu tô sendo paga para esse trabalho, porque ele tinha prazer em discutir os casos comigo. Eu sempre fui curiosa, assim, achava muito interessante, desafiador quando vinham algumas questões mais intricadas e ele sempre, enfim, era muito acessível, assim, então foi um privilégio estar com ele. Eu acho que isso agregou, sim, no sentido de que quando depois era eu advogada indo, por exemplo, né, despachar no tribunal, lá no Humberto Teodoro a gente atuava muito na segunda instância, era diferente despachar tendo um dia feito parte daquele ambiente, sabe? Então, você tem um entendimento
dos desafios, da cultura do tribunal, de como que acontece assim nos bastidores, as discussões de votos, as relações, né, entre as assessorias, entre os próprios desembargadores, até um mindset mesmo, né? Uma estrutura, uma conjuntura mental das pessoas que estão, às vezes, há muitos anos na esfera pública também. Então, eu acho que me ajudou, às vezes, até a ter empatia e talvez falar um pouco mais a mesma língua na hora que eu estava do outro lado, atuando como advogada no tribunal. Muito bem. E do tribunal você acabou indo, como você bem colocou, para o escritório do professor Humberto Teodoro Júnior, que é uma referência em direito privado e direito processual civil, e onde você ficou 7 anos e meio. Como é que foi trabalhar com uma sumidade como professor e que desafios que você se deparou em um escritório que é referência na área processual civil, mas ao mesmo tempo é familiar? Trabalhar com o professor Humberto foi, acho que, um privilégio muito grande, assim, né, que eu tive na minha carreira. O professor é muito ativo, eu brinco que ele estava antes de mim no escritório, ele lê muito, produz diariamente. Eu lembro às vezes de discutir alguns casos com o professor e ele se lembrava do contexto da criação da lei que enfim, dizia Olha que respeito. bacana. Do direito material, enfim. Ah, não, porque isso daqui, quando foi editada a discussão que era. Então, assim, era muito rico. E os sócios do escritório também é um escritório que eu acho que é o melhor berço, assim, para quem pode, para quem tem interesse, né, na carreira jurídica, em advocacia, porque é um escritório que tem os valores muito sólidos, assim, sabe? Então, acho que foi uma boa escola em termos de uma advocacia muito ética, do interesse do cliente sempre em primeiro lugar, sabe? E ao mesmo tempo, lá existia é feita lá, né, uma advocacia, assim, artesanal, né? Bem de escritório boutique, assim. Então, a gente tinha a oportunidade de se aprofundar muito em cada causa. Acho que isso também foi muito rico. Eu acho que por ser empresa familiar, e não só por isso, né, por ser uma estrutura pequena, se por um lado a gente tem os benefícios de, às vezes, de uma pessoalidade maior, de uma maior proximidade das relações, por outro lado, e aí foi uma coisa que eu vi muito quando eu mudei para o corporativo, que é o investimento no desenvolvimento de soft skills. Então, eu acho que isso, principalmente em escritórios menores, não necessariamente familiares, mas em escritórios de menor porte, é uma coisa que hoje em dia as pessoas estão começando a se atentar assim, para a importância de desenvolver, valorizar soft skills. Então, acho que acaba sendo muito mais voltado, né, para o conhecimento técnico, jurídico, e essas competências e de gestão de pessoas também acabam ficando um pouco de lado, que não é o caso que eu adorei ouvir um pouco da experiência do Carlos, né, do Demarest, como eles, na verdade, já como um escritório muito maior, investem bastante nisso. É muito interessante você colocar esse ponto, porque realmente cada vez mais as soft skills vem ganhando a devida e merecida importância, né? Então, é natural, concordo com você, os escritórios menores talvez não viam com tão bons olhos, focavam na parte técnica, mas acho que isso vem mudando e graças a Deus, né? A gente precisava realmente de algo nessa linha. E aí você mudou da água para o vinho, né? Vou querer saber um pouco do convite do Max Milhas, mas antes eu queria que você contasse um pouquinho do que a empresa faz, a história de pioneirismo e sucesso. Então, a gente brinca que a Max Milhas nasceu de uma história de amor, né? O fundador da Max Milhas, o Max, à época trabalhava em Vitória e queria visitar a namorada que estava no estado de São Paulo, trabalhando, hoje esposa, e não conseguia passagem aérea, não conseguia. Ele foi tentar fazer a compra. Na hora que ele foi concluir a compra, o valor já estava mais alto e os valores das passagens estavam altos. E aí ele foi, salvo engano, usar as milhas de um tio para emitir. Ele falou, gente, e se a gente, né, fizer isso em grande escala? E aí surgiu a Max Milhas em 2013, com um modelo de negócio que é inédito no mundo e que acabou revolucionando mesmo o mercado aéreo, né? Porque ela vai oferecer para as pessoas a possibilidade de comprar passagem aérea, né, mais barata, e também da outra ponta vender as milhas para ganhar um dinheiro extra, às vezes milhas que expirariam, enfim. E é engraçado, porque a gente olha hoje e fala, como é que ninguém pensou nisso antes, né? Poxa, tem a oportunidade de comprar mais barato com milhas, ou eu tenho milhas, vai expirar no cartão, o que eu faço?
vende, né? Então é um negócio tão simples, mas ao mesmo tempo ninguém pensou nisso, né? Que bacana. E agora sim eu quero saber como é que veio o convite do Max Milhas. Na verdade, eu estava já prestes a me mudar para São Paulo, já na parte final de um processo seletivo de uma empresa também de tecnologia. Eu, depois de um tempo, eu fiquei 7 anos e meio lá no escritório, né? Acho que no sétimo ano, talvez, eu não tivesse mais com tanto brilho nos olhos, né? Eu acho que um traço muito forte meu é entusiasmo. Eu tenho muito entusiasmo em tudo que eu faço e de repente eu não estava tão entusiasmada e comecei a tentar entender por quê e tal. E aí, uma outra empresa, essa de São Paulo, que também era cliente nossa na época, surgiu essa vaga, eu apliquei, comecei a passar nas fases e falei, olha, gente, faz sentido, eu quero ir para o mundo corporativo e eu queria também uma empresa que tivesse um desafio jurídico no seu core business, vamos dizer assim, né? Que não fosse, que tivesse algum desafio a construir. Então me chamava atenção, essa empresa até de São Paulo tinha desafios, assim, eram de startups e aí nesse contexto eu já decidida sair, já tinha conversado com sócios, já começando a pensar em olhar apartamento em São Paulo. O fundador da Max Milhas, que é o Max, ele me ligou, ele era cliente nosso do escritório, me ligou pedindo uma indicação. Falou, Nanda, acho que a empresa, né, tá crescendo muito, a gente está chegando num ponto que começa a ser importante a gente ter alguém interno que domine, né, o setor jurídico, que estruture isso dentro da Maximilian, queria uma indicação. A gente já conversou com algumas pessoas, mas enfim, você tem alguma indicação? Eu falei, me fala mais um pouco né, sobre isso que Eu você está conheço buscando. essa história, hein? E aí a indicação fui eu mesma. E assim foi, e acabou sendo muito rápido, porque eu tinha que, né, avançar lá ou dar a resposta aqui, e acabei ficando, enfim, estou muito feliz, assim, foi muito feliz a escolha, sabe? Quer dizer, quando você foi para lá, se eu bem entendi, nem tinha departamento jurídico, era tudo terceirizado, é isso? Sim, não tinha ninguém de departamento jurídico. O Uau. jurídico era o assunto jurídico, assim, a empresa já tinha acho que mais de 400 colaboradores, e os assuntos jurídicos eram tocados por áreas diferentes. Então, quando você falava de marca, de campanha, era o marketing, contencioso de consumidor, era o atendimento e operação, questões societárias, tributárias e um contencioso estratégico era a diretoria com o financeiro. Então, os assuntos ficavam assim pulverizados em várias pessoas e não tinha uma referência interna para tratar disso. E como é que foi chegar nesse mundo que cada coisa estava num lugar a depender da demanda e do objeto e ter que condensar tudo no jurídico? Como é que foi esse desafio e essa adaptação, principalmente vindo de um escritório, como você bem colocou, tradicional? Acho que foi um choque de realidade maior do que o que eu esperava. Acho que eu já sabia que estava, assim, o próprio ambiente físico, ele já deixa muito claro a mudança, né? Então, você vindo de um escritório de direito, boutique, você tem aquele ambiente mais pomposo, muito formal, e aí de repente você chega lá, eu me lembro, Renato, uma das primeiras reuniões, a gente foi discutir um caso com pessoas de diversas áreas, e aí as pessoas chegaram para reunir, e eu olhei, tipo, mas onde que eu vou sentar? Fiquei pensando assim, sabe, meio perdida, onde que eu ia sentar no chão mesmo, que a gente ia sentar no chão e o outro já puxou um almofadão, o outro puxou uma banquetinha. Mas, enfim, foi um choque de realidade no começo. Acho que até entender como que a empresa funcionava, como que, né, é uma cultura muito diferente, a hierarquia praticamente não existe, assim, né, é muito linear. É, os papéis às vezes são menos definidos, né? São mais fluidos, mas ao mesmo tempo eu me identifiquei muito com o ambiente. Assim, eu gosto muito dessa comunicação mais direta, mais fluida. Acho um privilégio poder escrever e-mail colocando VC ao invés de você e poder abreviar e vamos lá direto. Assim, eu gosto muito de direito e gosto muito de estudar o direito. Assim, sempre, enfim, tive esse prazer, até acadêmico, mas eu não sou da ala, vamos dizer assim, rococó do direito, sabe? Que tem prazer com aquela linguagem mais sofisticada e que gosta dos rituais, das liturgias, assim, que envolvem, né, o Você já é direito. da área mais modernista, digamos assim.
Eu adoro essa proposta mais moderna, assim, acho que isso até que me levou um pouco, que me atraiu um pouco no direito da concorrência, que eu pesquisei, né, durante o mestrado, porque você fala um pouco mais de mercado, são coisas mais concretas, mais diretas, de impacto, sabe? E de uma comunicação mais dinâmica, enfim. Quer dizer, sim, imagino, foi uma mudança da água para o vinho, né? Mas é uma mudança gostosa, né? Porque você sai de um ambiente, em teoria, um pouco mais fechado, mais técnico, e muda para um ambiente mais aberto, onde você vai encontrar perfis distintos, com formações distintas, com pensamentos distintos, né? Mas eu queria saber de você, assim, pensando nesses 2 anos que você está aí, né? Me conta alguns projetos que te tiraram o sono. E eu digo os com final feliz e aqueles que naturalmente acontecem e fracassaram ao longo do caminho. Eu acho que, assim, literalmente, inclusive, tirar o sono foi a crise da Avianca, né? Eu devia ter um ano, talvez, de empresa, e estourou uma crise que até então era a maior crise que a empresa já tinha vivido e de um impacto muito, muito grande nos negócios, assim, da Max Milhas, né? De toda a aviação, mas da Max Milhas. E aí eu tive um desafio que às vezes também transcendeu o jurídico, de coordenar com toda a empresa a parte também operacional, comercial e dar esse apoio, esse suporte, tomar decisões de um porte e que às vezes que fugiam da especialidade estritamente jurídica, né? E ao mesmo tempo entender todos os movimentos assim estratégicos que a gente podia fazer para mitigar prejuízos, para dar o apoio para os nossos clientes. E aí foi uma época que eu literalmente perdi o sono, assim. Mas que eu acho que, por outro lado, foi um aquecimento das turbinas para o que viria pela frente, né? A gente achava que seria, assim, o maior desafio, mas imaginava que no ano seguinte viria a pandemia. Agora eu acho e espero que seja o maior de todos os desafios, né? Porque o que a gente está enfrentando, o que todos estamos enfrentando, não é fácil, né? Se você olhar para a tua carreira, que exemplo você consegue nos trazer de uma situação que deu errado e como é que você agiu ou corrigiu? E em qualquer das empresas ou escritórios que você passou. Olha, Renato, eu acho que o principal obstáculo, assim, né? Acho que o principal ponto da minha carreira profissional que eu falo que deu errado foi uma doença mental, assim. Eu tive um episódio de depressão quando ainda estava no escritório. E aí me tratei e depois eu tive uma recaída logo que eu entrei na Maximilhas. E aí eu me lembro que eu estava nos 3 meses ainda de contrato de experiência e falei, já estava pensando o que eu ia fazer depois, porque obviamente eles não me efetivariam, né? Eu com um diagnóstico, enfim, precisando de cuidar da minha saúde logo quando eu entrei na empresa e precisava de mostrar que vim, né? Porque quando eu tive a depressão no escritório, eu já tinha há 7 anos de experiência, então eu tinha, por pior que fosse, assim, por mais preconceito que eu mesmo tivesse, né, com a doença, eu tinha a sensação de que as pessoas sabiam que eu não estava de corpo mole, que eu, enfim, era boa de serviço e entregava, e era comprometida. E aí na Maximilians eu falei, gente, meu Deus, e se eles acharem que eles estão, né, que eu tô aqui, que é mimimi? E aí eu tentei, assim, segurar a onda e eu não queria assumir nem para mim mesma. E eu acho que como que eu agi no final, eu sucumbi, assim, aceitei, comuniquei na empresa, procurei ajuda profissional e acabei, enfim, conseguindo também me reerguer. Mas acho que esse foi um ponto dolorido da minha trajetória e de muito aprendizado. Muito importante você trazer esse exemplo, porque a gente trabalha no mercado, que é um mercado duro, com muita pressão, com muita cobrança, e as pessoas elas têm medo, e como você bem colocou, um preconceito consigo mesmas, de trazer à tona esse problema. Faz parte, né? Infelizmente as pessoas sofrem, elas têm que tratar, então fico muito contente que você tenha trazido esse exemplo, e um exemplo de superação. Quer dizer, você aceitou, buscou ajuda e retomou as atividades. Então, muito importante. Obrigado por dividir conosco. E, Ananda, falando um pouquinho agora até de mercado, apesar de vocês atuarem num segmento relativamente novo, ele está inserido num mercado com grandes players e uma enorme concorrência. Dito isso, vocês nunca tiveram questionamentos legais por parte das companhias aéreas? E se sim, como é que vocês se posicionaram? Como todo negócio disruptivo, Renato, acho que a gente enfrentou certa resistência, sim, do mercado tradicional quando a gente surgiu.
a gente era visto com alguma desconfiança, mas eu acho que com o tempo isso foi passando e hoje acho que a gente está muito mais bem estabelecido e o próprio mercado de compra e venda, né, de milhas aéreas e emissão de passagens por milhas aéreas já está muito mais consolidado. A gente hoje tem uma relação muito mais natural com as companhias na condição de intermediadora das passagens. A gente acredita assim, que a gente traz benefício para todos os lados, sabe? Então, o viajante que vai comprar uma passagem mais barata, o vendedor de milhas que consegue um dinheiro extra, né, uma renda extra com as milhas que muitas vezes iam expirar. Então, né, a gente acaba trazendo também uma eficiência para o mercado, dando uma destinação para um recurso ali que seria ocioso. Os programas de fidelidade que acabam tendo mais clientes consumindo os produtos de assinatura, de compra de ponto, e as próprias companhias, né, que acabam garantindo uma taxa maior de ocupação dos voos. Muito bem, concordo 100% com você. É muito benéfico para o nosso mercado. E que bom que as companhias aéreas já se aculturaram a isso. Agora, falando sobre a Covid, naturalmente ela trouxe um impacto em diversos mercados e, obviamente, no setor aéreo, né? Como é que isso impactou vocês e como é que vocês fizeram para dirimir essas perdas ou se reinventaram? Então, eu acho que espero que seja o maior da história, né? É um dos momentos mais difíceis da história do turismo. No começo fazia-se alguma comparação com o 11 de setembro e hoje, assim, está muito distante, né? Os impactos do coronavírus são muito sensíveis no setor de turismo e viagens. As companhias aéreas reduziram 90% dos voos domésticos, quase 100% dos voos internacionais. E aí a gente sentiu uma queda muito brusca, né, nas vendas de passagens, principalmente nos meses de março e abril. E acho que mais até difícil do que isso, um cancelamento de um volume enorme de voos que tinham sido comprados no nosso site. E aí a gente foi, então, tentar se adaptar o mais rápido possível a todas essas mudanças, né? Então, adaptando nossos processos, acelerando automatização de processos de remarcação e cancelamento. E aí vieram também legislações, né, emergenciais, as medidas provisórias. O governo se sensibilizou para esse impacto na indústria do turismo, assim, né? Então, trouxe medidas para tentar mitigar um pouco o impacto no caixa das companhias aéreas e das agências de viagem. Acho que isso foi essencial, assim, para o setor. Mas a gente, infelizmente, teve que também tomar algumas medidas extremas, né? Então, em abril, a gente teve uma redução muito sensível do nosso quadro de funcionários de 42%. Foi uma das noites mais longas, assim, da minha vida profissional. Essa noite que antecedeu ao desligamento em massa, mas que foi necessário para manter a saúde da empresa, enfim, a continuidade dos negócios, né? Eu acho que uma das coisas boas de ser startup é que a gente tá no DNA essa adaptação rápida às mudanças, né? Eu acho que em alguma medida a gente soube fazer isso para se reinventar e agora a gente percebe as coisas começando a retomarem, assim. Puxa, que bom, que assim seja. Por outro lado, eu imagino que também vocês tenham tido muito trabalho aí no jurídico com as questões relacionadas a cancelamento, devolução de valores e, portanto, uma demanda alta de contencioso. Como conduzir um contencioso, e eu estou falando na crise e fora dela, que pode inviabilizar o próprio negócio? E que atitude vocês tomaram para dirimir eventual repercussão negativa para a empresa? Uma coisa que eu acho que foi... o Max, o fundador, ele gosta muito da frase de que desafios são oportunidades, né? Mas o desafio da Avianca nos preparou muito para lidar com esse contencioso na crise, assim. Quando eu entrei na empresa, a gente praticamente não tinha contencioso cível, né? Contencioso, processos judiciais. E com a crise da Avianca, a gente acabou recebendo um número sensível e tendo, né, valores, impactos sensíveis também no negócio. E aí eu acho que a gente acabou tendo uma oportunidade de treinar para o que viria depois agora com a pandemia. Então hoje a gente está com isso muito mais controlado. A gente foca, assim, acho que em uso de tecnologia, a gente está na implantação agora de um ERP, a gente usa uma solução de inteligência artificial
A gente está introduzindo algumas coisas de legal design em algumas defesas, plataformas de acordo também para acordos extrajudiciais, né, em tratativas. A gente aderiu ao consumidor.gov e eu acho que mais do que isso a gente tenta fazer um trabalho muito forte de retroalimentação da companhia. Então, assim, entender o que deu errado e, com isso, o que a gente pode mudar no fluxo. E eu acho que esse é um papel muito importante do jurídico interno, né? Porque eu acho que uma das formas como a gente agrega valor para a empresa é com esses insights de melhoria que acabam sendo, às vezes, melhorias de processo, no processo de atendimento, na forma de registro, enfim. Então, a gente acaba fazendo um trabalho nesse sentido também. Muito bom. Você, inclusive, adiantou uma pergunta que eu ia fazer sobre as soluções que vocês já utilizam no departamento jurídico. E você já respondeu. Então, dito isso, os escritórios de advocacia que assessoram vocês, eles também acompanham essa evolução? Sim e não. A gente tem mais de um escritório, assim, então a gente percebe alguns escritórios que enfim, não tem essa preocupação tão grande, né, em se atualizar, em buscar essas soluções que estão aí pululando no mercado, né, que trazem uma outra perspectiva para a advocacia e trazem inputs para fazer uma advocacia mais estratégica, e outros que estão absolutamente antenados nisso. Então, um escritório que nos atende, a gente já estava pensando em introduzir, além do legal design, QR Code com uma explicação do negócio da Maxmilhas, porque acaba que não é sempre que o judiciário entende, né, como que funciona a dinâmica do negócio da Maxmilhas, da emissão da passagem com pontos de outra pessoa e as restrições que às vezes acontecem por conta dessa condição especial da passagem aérea que é emitida com milhas. Então, assim, eu acho que alguns escritórios estão mais atentos a essas oportunidades do que outros. E como é que vocês enxergam esses escritórios que não querem se atualizar ou não enxergam a necessidade de se atualizar? Renato, eu acho que para um grupo de assuntos muito restrito, essas atualizações não são tão necessárias. Então, às vezes, se a gente está discutindo um assunto de uma especificidade de uma matéria, a gente pode, aspas, se dar ao luxo de fazer um direito mais tradicional, vamos dizer assim. Mas, principalmente, quando a gente fala de contencioso de massa, eu acho que a nossa reação é um pouco, primeiro, tentar desenvolver o prestador e, na medida que a gente sente que, né, que não é o interesse daquele escritório, que não existe essa vontade de desenvolver o escritório para essa área, é buscar um outro parceiro, assim, né, e investir nos parceiros que estão mais dispostos a isso. Excelente. Falando do departamento jurídico da Maxmilhas, que desafios que você encontrou na construção desse time, especialmente em relação às características dos profissionais, cultura, visão, formação, e como é que ele está desenhado hoje em dia? Olha, a gente estava desenhando um time que tinha uma formação um pouco diferente lá antes da pandemia, e aí, como eu disse, a gente teve, né, que cortar praticamente metade da empresa e o time do jurídico também sofreu muito com isso. E aí acabou sendo também uma oportunidade para a gente repensar o modelo e a estrutura. Então, hoje, a gente está organizado, somos 2 advogadas, uma administradora, que é responsável pela área que a gente chama de Legal Operations, eficiência jurídica, né, que é uma controladoria jurídica responsável por toda a esteira desses processos, para garantir, né, a forma mais eficiente de gerir toda a troca de informação com os escritórios, com a operação, essa retroalimentação de que eu falei, com pontos de melhoria. Então, tem mais 2 analistas que estão no time da controladoria jurídica. Então, hoje somos 3, 4, 5 comigo. Excelente. E pensando no jurídico perante a empresa, como é que você acha que o jurídico é enxergado internamente? Eu acho que o desafio de departamentos jurídicos em geral, né, de não ser visto como um obstáculo, mas como um viabilizador de negócios, é ainda mais sensível dentro de uma startup. Então, acho que foi uma resistência muito grande inicial. Acho que, assim, existia até um distanciamento. Eu falava, gente, por favor, não me chame de doutora. Doutor, quem é doutor, né? E até, assim, a linguagem, eu
que me considerava uma pessoa que não usava juridiquês. Doce ilusão, assim, até hoje, 2 anos de empresa, volta e meia, me pego usando alguma palavra que não é do uso corriqueiro, assim, e as pessoas, mas o que você está falando? A última, ai, qual que foi? Esqueci agora, enfim, que foi engraçada numa reunião que É eles... difícil se livrar disso, né? Eu mesmo que completo agora há 10 anos como headhunter, muitas vezes eu mesmo pego usando alguns termos do juridiquês. É difícil, É, cola, né? cola, e aí acaba a gente na interlocução também com outros escritórios, volta e meia escapa. Mas eu acho que o maior desafio é esse, é mostrar que a gente está ali para ser parceiro e não para colocar problema. E aí sensibilizar as pessoas para nos procurarem desde o começo, sabe? Então acho que no começo, chegou o advogado para colocar o pé na minha janta, como se diz aqui no popular. Né, agora vai precisar de passar para advogar, tem mais essa burocracia. E com o tempo, eu acho que as pessoas começaram a enxergar o valor que a nossa visão podia agregar para o negócio, para as soluções, e começaram espontaneamente nos procurar lá desde o início. Eu estou pensando num produto novo, assim, o que você acha? E aí a coisa começou sendo orgânica, assim, sabe? Uma integração assim, maior com o jurídico. É bom ouvir isso e que assim seja em todas as empresas do departamento jurídico, porque é uma área de negócio, é uma área importante e precisa ser enxergada realmente como um parceiro de negócio. Ananda, você é head do jurídico de uma das startups mais relevantes do setor aéreo. Você já se deparou com algum preconceito por ser jovem e mulher? E se sim, como é que você lidou com essa situação? Eu vou mentir se eu disser que não. Eu acho que dentro da empresa, especificamente, uma das bandeiras que a Maxmillias carrega de uma forma muito contundente e também com ações práticas, né, não só no discurso, é a bandeira da diversidade. É uma empresa que tem aí mais de 50% do time e, salvo engano, mais de 40% das lideranças formadas por mulheres. Que bom. E é uma empresa muito jovem também, né? Então, até a direção tem membros muito jovens. Então, acho que dentro da empresa eu não senti nenhum tipo de preconceito por ser jovem, por ser mulher, e nem até, como eu contei lá no começo, por ter tido, por exemplo, uma depressão. Então, eu vejo um ambiente muito saudável. Do lado de fora, já. E eu acho que uma das coisas que me ajuda muito nisso são as organizações. Assim, então, eu faço parte de algumas organizações. Logo que eu migrei para o jurídico corporativo, eu descobri o Jurídico de Saias, que é uma organização com mulheres que fazem parte, né, de departamentos jurídicos, executivas jurídicas, que é um espaço muito legal de troca, assim, muito aberto. Como tem também o WIA, Women in Antitrust Law, que eu já fazia parte há mais tempo. Enfim, acho que essas organizações são um ponto, um arrimo, assim, para a gente que está entrando agora, de ver que, assim, pessoas, como a própria Bárbara Rosenberg, né, que teve aqui no podcast, pessoas que, entre aspas, chegaram lá, né, que alcançaram tantas coisas, né, que a gente almeja, tiveram dificuldades semelhantes e ouvir um pouco dessas pessoas, como que essas pessoas lidaram com essas situações. Então, acho que uma das formas de lidar com isso são esses fóruns. Excelente, que de fato isso acabe e que as pessoas sejam analisadas pelas suas competências e não por nada mais, né? Eu acho que isso que é o mais importante. E a gente, infelizmente, está chegando no final do nosso bate-papo, que realmente está muito agradável. Assim, a sua trajetória ela é super rica e cheia de desafios e é muito bacana para os nossos ouvintes. E eu queria brindar esse final de conversa, eu queria que você trouxesse algum conselho para esses profissionais do nosso mercado, isso independentemente das senioridades, e que você trouxesse, enfim, algum aprendizado que você gostaria de compartilhar com eles. Eu acho que o primeiro, Renato, seria fazer o que a gente gosta. Acho que tanto porque a vida é muito curta, quanto porque depois, em alguma medida, os pontos vão se conectando. Eu gostei muito do episódio da Kátia Veloso. Gostei muito de ouvir sobre a trajetória não muito linear, né, não muito óbvia da carreira dela, e como cada experiência foi agregando para o próximo desafio, assim. Eu acho que o segundo é que depressão não é preguiça, nem fraqueza de caráter, e é uma doença assim como qualquer outra, como uma hipertensão, então não tenha vergonha, procure ajuda no menor sinal.
E acho que o terceiro eu faço coro ao que a Bárbara Rosenberg disse aqui, que me marcou muito no podcast, que foi encarar o não saber como um impulsionador e não como um limitador. Eu acho que, principalmente no nosso meio jurídico, as pessoas aparentam saber tudo, né? E vendem, às vezes, um conhecimento até que não detém, assim. E é muito bom a gente se perceber capaz e usar o não conhecimento como uma mola propulsora mesmo para conquistar novos desafios. Puxa, ótimos conselhos, gostei dos conselhos, gostei de saber também que você já acompanha nosso podcast. Foi um prazer receber você aqui, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter contado sobre sua trajetória, enfim, respondendo todas as perguntas sem ficar em cima do muro, mesmo as mais espinhosas. Foi muito legal, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite / desafio. Eu que agradeço, Renato, foi um prazer estar aqui e vai ser um prazer continuar acompanhando o podcast. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.